Depois de declarar os mandamentos, o Senhor apresentou a Moisés leis práticas para orientar a convivência do povo. Se alguém comprasse um servo hebreu, ele deveria servir por 6 anos. No 7º ano, seria libertado sem precisar pagar nada. Se o servo tivesse vindo sozinho, sairia sozinho. Se fosse casado, sua esposa sairia com ele. Porém, se o Senhor tivesse dado uma esposa a ele e dessa união nascessem filhos, a mulher e os filhos continuariam pertencendo ao Senhor, e apenas o servo sairia livre. Se o servo declarasse espontaneamente que amava seu senhor, sua esposa e seus filhos e não quisesse ser livre, o Senhor o levaria diante de Deus e marcaria sua orelha na porta com uma ferramenta. Assim, ele se tornaria servo para toda a vida. Quando um homem vendesse sua filha como serva, ela não sairia livre como os servos homens. Se não agradasse ao Senhor que a havia escolhido para si, ele deveria permitir que fosse resgatada, sem ter o direito de vendê-la a estrangeiros, pois teria quebrado sua palavra. Se ele a destinasse a seu filho, deveria tratá-la como filha. Se tomasse outra mulher, não poderia reduzir o alimento, as roupas nem os direitos conjugais da primeira. Se não cumprisse essas 3 coisas, ela ficaria livre sem pagar nada. Quem ferisse alguém de forma que causasse morte deveria ser condenado à morte. Mas se a morte não fosse intencional, e Deus permitisse que acontecesse, haveria um lugar determinado para onde o culpado poderia fugir. Porém, se alguém planejasse matar outro com maldade, deveria ser tirado até mesmo do altar e morto. Quem ferisse ou amaldiçoasse seu pai ou sua mãe deveria ser condenado à morte. Quem sequestrasse alguém, seja vendendo ou mantendo consigo, também deveria morrer. Se 2 pessoas brigassem e uma ferisse a outra sem causar morte, mas a deixasse acamada, o agressor deveria pagar pelo tempo de recuperação e pelos custos do tratamento, até que o ferido estivesse completamente curado. Se alguém ferisse seu servo ou serva com um golpe fatal, deveria ser punido. Mas se o servo sobrevivesse por 1 ou 2 dias, não haveria punição, pois o servo era considerado propriedade do Senhor. Se homens brigassem e ferissem uma mulher grávida, causando parto prematuro, mas sem morte, o responsável deveria pagar a indenização determinada pelo marido e pelos juízes. Porém, se houvesse morte, a penalidade seria vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferisse o olho ou o dente de seu servo e o inutilizasse, deveria libertá-lo como compensação pelo dano. Se um boi chifrasse alguém e causasse morte, o boi deveria ser apedrejado, e sua carne não poderia ser comida. O dono do boi não seria considerado culpado. Contudo, se o boi já fosse conhecido por ser perigoso e o dono não tivesse tomado precauções, e alguém morresse, tanto o boi quanto o dono seriam mortos. O dono poderia, porém, pagar um resgate por sua vida, conforme fosse determinado. Se o boi matasse um filho ou uma filha, valeria a mesma regra. Se matasse um servo, o dono do boi deveria pagar 30 moedas de prata ao senhor do servo, e o boi seria apedrejado.